Abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Estamos aí em contagem regressiva para a volta da bispa, né? Mais do que isso, orando para que ela não ganhe o passaporte. Assim, definitivo. Ela pode ir para casa, né? A gente fala todo dia. Falei hoje com ela, falei hoje com Mariana também. Elas estão felizes, porque, claro, né, a filha quer ficar com a mãe, a mãe quer ficar com a filha, mas só tem um detalhe: faltou o pai. Eu falo para ela, só faltou o pai. Todo mundo vem para cá, todo mundo vem para aí, mas eu acho que é mais fácil deixar a Mariana, que certamente a gente está orando para ela casar, né? Está namorando, daqui a pouco está noiva, daqui a pouco está casando. Aí tem problema ficar nas nações, né? Porque ela vai ter a outra metade dela, e a minha metade tem que ser devolvida, né, irmãos? Então, cada casal na sua casa, vivendo o que Deus tem. Mas se eles estão me assistindo, aqui a gente quer declarar aí a nossa saudade que a gente tem da bispa e de Mari também, né? Então a gente está aí nessa contagem regressiva para a volta delas. Elas estão muito animadas. Mariana, mãe, fica mais um pouco, né? O que você acha? Eu acho que você tem que voltar. Se perguntar o que eu acho que volta, né? Então a gente está aí. Eu quero agradecer aos irmãos que têm orado. Queremos também falei com Marine, e ela estava dizendo, falei com o Davi, e quando ele fala com o Davi, doide, ele está falando para os outros avós sobre o doide sou eu, quem não sabe, né? A gente estava brincando de tocar violão, e às vezes quando eu tocava assim o violãozinho, e fazia assim, como o pai dele, que é baixo, né? Inclusive eu quero até agradecer também o Edson, que foi inserido aqui nos músicos, né? Eu estava vendo aí o Edinho, né? Parece que a gente conhece ele há mais de 10 anos, mas já estava aqui cantando. A gente quer dar as boas-vindas aqui, enquanto músico, e eu brinco muito com o Davi. E ela, pai, ele mostra para todo mundo. Quando o senhor tocava, ele mostrou um vídeo para os avós deles aqui, doide, vovô doide. Estou muito conhecido, irmãos. Só que eu não sei tocar. Mas eu e o Davi, a gente faz ali, né, uma parceria. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Como é que vocês estão? Porque às vezes a gente começa assim, a gente precisa, né, ter um tempo maior para a gente poder ter esse momento de comunhão. A gente está em uma correria para fazer aqui uma cobertura aqui do lado, para a gente poder, depois do culto, parar com essa correria, a gente ter aqui. A gente já está comprando aqui, já comprou forno, já comprou algumas coisas que a gente está montando aqui, uma cantina, para que fique uma coisa assim mais atual, né? Uma cantina mais atual. Para tanto a gente precisa de uma cobertura, mas eu sinto falta da gente ter um tempo melhor ou maior. E às vezes a gente chega na igreja, cultua o Senhor e depois a gente vai embora. E todas as vezes que a gente pode, a gente sempre busca ter esse tempo com a igreja. Na volta da bispa, a gente vai estar marcando um sábado ou um domingo para a gente ir para um lugar, para a gente passar ali um dia almoçando, papeando, falando das coisas de Deus. Para quem gosta de futebol, a igreja precisa disso. Nós somos uma família, e família precisa viver como, irmão? Junta, né? Então, que você não corra quando acabar o culto, não. Abraça uma pessoa, abraça outra, pessoa que você nunca viu, pessoa que estava sem vir, diz, poxa, você é muito importante. Isso faz parte do nosso convívio. Estamos acordados? Amém? Amém? Então vamos lá. Vocês acharam aí a palavra do Senhor? Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 1, vamos ler até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: a cura do servo do centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno
de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Curva a sua cabeça e nós vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez, no precioso nome de Jesus, nos inclinamos para te ouvir, pois a tua palavra é ela que edifica a nossa vida, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Esse momento onde a tua palavra terá um tempo maior para ser ministrada e elucidada, queremos te pedir, Senhor, que cada coração seja tomado por ti, que o Senhor me conceda sabedoria, graça, unção, para que eu me faça entendido, e para que o Senhor fale de uma forma audível, para que nós entendamos e apliquemos, para que a nossa vida também seja edificada, transformada, porque queremos também que esta palavra chegue em outras pessoas através de nós. Fica com a gente, usa a nossa vida, é a minha, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer para o teu irmão: Deus tem uma palavra muito poderosa para nós. A gente vai trazer uma mensagem, o tema vai ser: a fé tem um valor absoluto. No final, eu ia chamar o Sérgio, que é o nosso professor aqui de matemática. Ele está dando aula de uma forma, todas as quartas-feiras, ele não cobra nada. E ele está à disposição, as aulas foram retomadas, mas eu quero que vocês me lembrem para no final o Sérgio vir aqui, antes da petição apostólica, e poder nos falar acerca dessa aula. Amém, queridos? Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus foi surpreendido pela fé de um homem que não era judeu. Era um homem que procurou lidar com Jesus na área que ele era autoridade. Por quê? Ele, enquanto centurião, que é um centurião? É um homem que tem uma patente e que ele exerce autoridade sobre 100 homens, 100 soldados. Era muito comum em Roma, ter vários centuriões. Eu estava estudando exatamente nesse exército que estava ali, ali em Jerusalém, naquela questão ali, daquele comando. Haviam 9 centuriões, cada um tomava conta de 100 homens, e havia sobre eles alguém maior, talvez alguém que fosse comandante de 1000, pelo menos o centurião era comandante de 100, e ele fala para Jesus acerca de uma área que ele lidava dioturnamente, área da autoridade, seja ele obedecendo uma ordem de cima, seja ele ministrando ou ordenando alguma coisa dos seus subalternos, as pessoas que estavam subordinadas a ele. Então ele está dizendo para Jesus que, da mesma forma que ele reconhecia a autoridade de Jesus, ele ouvira falar de Jesus, de que Jesus estava curando muita gente, que havia milagre, o milagre corria naquele tempo de Jesus, era muito comum, todos os dias haviam
muitos milagres. Diga para o seu irmão, todos os dias haviam muitos milagres. E Deus quer trazer isso para os nossos tempos, para essa geração, para os nossos dias. Você pode abraçar o seu irmão profeticamente e dizer: Deus quer que o milagre corra na sua vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e vai por diante, porque Ele está conosco. É impossível Jesus andar conosco e não se ter nenhum tipo de milagre. Mas aquele homem estava como um servo, doente, enfermo. A gente vê o coração do centurião, porque qualquer outro homem que não fosse piedoso ou não fosse sensível, ele teria a figura do servo, a qualidade do subalterno, que deveria se cuidar. Mas aquele homem, ele convoca lá os anciãos judeus, e aqueles homens trazem um depoimento acerca do centurião. Eles dizem a Jesus: olha, ele é digno que tu vás à casa dele, porque ele não só é uma pessoa que procura, nos ajudar enquanto judeus, ele até edificou uma sinagoga. É uma pessoa inclinada, não se converteu ainda, mas é uma pessoa inclinada. E Jesus, quando ouve acerca desse caráter, dessa bondade, dessa inclinação do centurião, Jesus resolve ir. E quando chega, ele vai se aproximando da casa do centurião. O centurião agora manda algumas pessoas, o texto chama de amigos, pessoas mais próximas. E ele diz a eles: olha, vai até Jesus e diga-lhe que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu teto. Diga-lhe que eu sou homem também de autoridade. Assim como o comando diz para mim: faz isso e eu faço, assim eu digo para os meus comandados: fazem isso e eles fazem. Olha para onde ele levou, para o campo da autoridade. Aquele homem buscou um milagre usando exatamente o seu cotidiano, o seu dia a dia, que era a área que ele conhecia, que é a área da autoridade. Então, a fé, ela tem um valor absoluto. Veja bem, quando você vai para Hebreus 11:1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Você pode ter, é como a força também tem o seu valor absoluto. Entretanto, você tem uma fé grande ou uma fé pequena, mas não deixa de ser fé. A essência da fé é única. Assim como a força. É como se, às vezes a gente diz assim: hoje eu estou muito enfraquecido. Mas você acordou, despertou, lavou o rosto, tomou café. Você não está com muita força para correr, mas Deus já te deu força suficiente para você reconhecer que um novo dia nasceu. Então são coisas que, se a gente não cuidar, a fé, ela não perde, porque ela não tem como perder. Nós é que começamos a entender que aquilo que tem um poder absoluto se transforma num poder relativo. O poder absoluto, ele se autodepende, ou ele é independente. O que significa da fé enquanto um valor absoluto? A fé, ela não depende de nada. A fé, ela só precisa ser exercitada. Se você exercitar a fé, o milagre vai acontecer. Amém? A fé precisa ser exercitada. Aonde você tiver um ato de fé, por amor, por conta da fé, a fé não é nossa, irmãos. A fé é de Deus. Eu estava buscando no dicionário, e fui também para um dicionário de filosofia. Eu achei interessante na minha pesquisa, né? Então, ele define a questão seguinte: o absoluto, o que depende de si próprio. Ou seja, a fé não depende de nada, ela precisa ser exercitada. Não se submete a qualquer coisa ou qualquer condição.
condição e não tem restrições. Enquanto o relativo não depende de si próprio. O absoluto também é usado por alguns filósofos como substantivo para referir-se a uma espécie de ser, tipo supremo, espiritual, único. Quem é esse ser? Deus. A fé não é nossa. Paulo disse isso muito claro no livro de Efésios 2, salvo engano, 28, alguma coisa do gênero. Paulo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus. Então diga para o seu irmão, o que você tem é algo de Deus. Por isso que tem um poder absoluto, único e espiritual. Vocês estão aí ainda? Amém. Amém. Às vezes eu dou um susto. Sabe, por embora? Estou brincando, tá, irmãos? Mas deixa eu dizer, tudo que vem de Deus é espiritual, único e eterno. Imaginemos que Deus nos deu a fé com o seu valor absoluto. Não devemos relativizar a fé, porque ela não é relativa, ela é absoluta. Por que as pessoas estão tentando relativizar a fé? Porque há uma confusão entre fé natural e fé espiritual. A natural, ela não vem de Deus, ela vem pelas informações, ela vem pelo conhecimento. Se a segunda-feira existir para nós, a gente vai ter 9 da manhã, 10 da manhã. Você tem fé para saber que 10 horas vai acontecer? Você tem um pão na tua casa, você tem um queijo. Você está pensando assim: amanhã vou fazer um cafezinho, pelo menos eu gosto. Vou tirar uma lasca de queijo. Está na sua casa. Não pela fé nada, está na tua geladeira. Pela fé nada, está na tua geladeira. Vou tomar um café, pela fé nada. Bota lá. Você vai precisar fazer o café. As pessoas estão confundindo com as coisas com a fé natural. Aquilo que você sabe que existe, seja pela questão da informação ou da materialização. A fé de Deus, ela vê o impossível e crê no invisível. Diga, crê no impossível e espera o invisível. Isso é fé. Amém, aleluia. Eu pregava no domingo passado dizendo que a fé é tão poderosa. E eu dizia que quando nós marchamos em direção ao futuro, você entra com o pé e Deus coloca o chão. Não existe futuro, mas se você colocar o pé, Deus entra com o chão. Amém. Diga para o seu irmão, você bota o pé e Deus bota o chão. Porque no futuro o chão não existe, mas se você botar o pé, Deus vai botar o chão. Amém. Quem crê? Então o que nós queremos dizer com isso? Que nós precisamos rever o exercício da fé, porque fé nós já temos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você é salvo, você foi salvo por meio da fé. A fé está dentro do teu coração aí. A gente sabe dizer doida, para, é coisa de linguagem humana, né? A fé está dentro de você e clamando, dizendo assim: me usa pelo amor de Deus. Existem coisas que eu quero materializar na sua vida. Eu quero cura, trazer cura. Eu quero trazer provisão, eu quero abrir porta. Eu já estou dentro de você. Eu tenho um valor absoluto. Se você exercitar, o milagre acontece. Não existe isso. Se eu usar minha fé, será nada. A fé tem um valor absoluto. Olha para onde o centurião, Jesus ficou maravilhado, porque aquele homem não era crente, não era judeu. Seria razoável dizermos que seria improvável ele ter esse comportamento, mas olha só, esse homem, ele teve o exercício ou entendimento de autoridade. A autoridade também tem um valor absoluto. Mas você tem ou não tem autoridade, sim ou não? A igreja é a maior autoridade constituída por Deus nessa terra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É uma promessa que tem um poder absoluto. O diabo não vai prevalecer contra você. Diga para o Senhor: o diabo não vai prevalecer, porque você é igreja. É uma promessa que tem um cunho absoluto. Se você é igreja,
Mas entendamos uma coisa: a fé dele precisava ficar demonstrada, e o centurião demonstrou a sua fé em razão do seu entendimento de autoridade. Olha o que ele disse para Jesus: eu também sou um homem de autoridade. Eu mando os meus soldados e digo isso, façam isso, e eles fazem. Mas também nós sabemos que ele recebia comando. E o comandante dele, quando mandava efetuar alguma coisa, ele o fazia. Sabe por quê? Porque ele sabia que havia uma autoridade sobre ele. Então ele está dizendo para Jesus: eu sei que o Senhor é autoridade espiritual. Eu sei que o Senhor é Deus. Não precisa nem entrar debaixo do meu teto. Se o Senhor mandar uma palavra, essa palavra vai ser emitida, virá dentro da minha casa, o meu criado vai sarar, porque eu conheço que é autoridade. Ou seja, sabe o que ele está dizendo para Jesus? Que a palavra de Jesus era importante tanto quanto a presença. O Senhor não precisa vir na minha casa, mas se a tua palavra vir, o meu criado será curado. Mas quantos naqueles dias precisavam tocar em Jesus, precisavam ir até Jesus, serem convergidos para onde estava Jesus? Esse homem entendeu que a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus, ela tinha a mesma importância que a sua presença. Amém? Você que nos assiste no vídeo, não sei quando você vai assistir, nem que dia, nem a hora, mas eu quero dizer que essa palavra, ela vai estar acessível, e no dia que você linkar, o milagre de Deus vai alcançar alguém aí na sua casa, porque Deus só vai fazer com que você assista esse vídeo, porque Ele tem um propósito com você que assiste. Você diz amém? A palavra não está retida, a palavra está em movimento. Diga, a palavra está em movimento. Os homens queriam que Jesus entrasse em suas casas. Os homens precisavam tocar em Jesus. Mas esse centurião, ele levou um entendimento, ele nos fez entender. Ouça o que eu vou dizer a você. Você precisa ter um entendimento de fé na área que você é autoridade. Imaginemos uma autoridade empresarial. Qual é a visão que Deus te deu? Você desenvolve aquilo que Deus te deu numa visão empresarial? Então você sabe que repousa sobre você um dom de empresariar, de investir. Deus quer que nós linkemos aquilo que nós desenvolvemos, porque aquilo que nós conhecemos e transformamos isso em quê? Em fé, em espiritualidade. Aquele homem estava dizendo: qualquer pessoa em sã consciência, me perdoe, de sã consciência, apaga isso, porque eu falo uma lado humano. Qualquer pessoa não iria dispensar, essa é a lógica. Por isso que eu estou falando para efeito humano, em sã consciência. Quem iria dispensar Jesus vir à minha casa, entrar debaixo do meu telhado, tomar um café comigo, comer uma lasca de queijo? Quem iria dispensar isso? Mas esse centurião, ele disse assim: olha, eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer, eu sei que o Senhor é muito necessário, mas eu quero te dizer que eu sou um homem de autoridade, e quando eu peço para fazer alguma coisa, eu estou usando de autoridade para com o servo, e o servo vai lá e faz exatamente. Se o Senhor liberar uma palavra, ela vai ter o efeito tanto quanto se o Senhor viesse à minha casa. Amém? Diga para mim, comigo: a palavra foi liberada, e ela tem importância tanto quanto Jesus. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E todas as vezes que você ouve a palavra, Jesus está dizendo para você: olha, eu estou falando contigo. Você entende? Jesus disse: olha, eu não vi uma fé igual a essa.
Eu não consegui ver ninguém que pudesse ter um entendimento, porque aquele homem, ele exatamente foi doutrinado na área que ele era um perito. Qual é a área? Que área aquele centurião era perito? Na área da autoridade. Eu quero dizer que essa palavra está sendo liberada sobre a sua vida. E essa palavra, ela é Jesus. Diga ao seu irmão, essa palavra é Jesus. O centurião disse que a tua palavra liberada sobre a minha casa, ela tem um poder tanto quanto se o Senhor viesse nela. É o poder da palavra, porque é a palavra de quem? De Jesus. É a palavra de Deus. E Deus diz: a minha palavra não volta para mim vazia, antes faz aquilo para o qual ela foi enviada. E Deus está dizendo o seguinte: olha, Ele te deu um dom, Ele te deu uma fé não humana, não material, mas uma fé espiritual. E essa fé precisa ser exercitada. Pode abraçar seu irmão com todo carinho e dizer para ele assim: olha, depois de hoje você vai se tornar um centurião da fé, porque Deus vai te dar essa autoridade, esse entendimento da fé, e vai aguçar sua fé, ou fazer com que essa fé entre em exercício pelas áreas que você conhece. Amém? Os apóstolos viveram essa máxima. A sombra de Pedro curava. A sombra não é algo palpável, mas o poder da representação da sombra curava os doentes. Algumas vezes Paulo, as pessoas estavam doentes em casa, olha o que Paulo fazia: dava o meu lenço e bota sobre aquela pessoa. A pessoa chegava em casa, estava sobre um doente. O que acontecia com o doente que diz o livro de Atos? Sabe por quê? A autoridade da palavra liberada. Você está debaixo de uma palavra já liberada. A palavra já foi liberada sobre nós. Uma palavra de autoridade, tem poder absoluto, porque vem de Deus. Ela é única. A fé que vem de Deus é única. Ela só precisa crescer. A essência, a natureza da fé é a mesma. É igual à natureza do ser humano. É igual à natureza do entendimento. Quantas coisas você tem ouvido, mensagens que te fez crescer nessa igreja? Né? A essência do ser humano, ou ele exerce, né, o seu conhecimento, ele busca conhecimento, e em razão dessa busca, ele vai se tornando uma pessoa mais entendida, em razão de quê? Do exercício. Deus nessa madrugada disse que o que está faltando é a gente, sabe? A gente está querendo muito palpar as coisas. Antes delas serem palpáveis, elas são intangíveis, palpáveis. Elas não existem, mas já estão à nossa disposição. Amém? Já estamos à nossa disposição. Sabe por quê? Porque nada se materialize antes de ser liberado no céu. Diga para o seu irmão: nada se materialize se do céu não for liberada. E o céu, Deus te deu a chave do céu, e essa chave se chama fé. A chave do céu se chama fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, acho que é o apóstolo Paulo, salvo engano, aí o negócio vai ficar, não sei se ainda estão aí, fica sentado, que agora o negócio vai ficar estreito. Que tudo que é feito sem fé é pecado. O negócio tem um poder absoluto tão grande. Porque nós vivemos numa geração da relativização. As pessoas estão relativizando a fé. Não podem relativizar a fé espiritual, porque ela não é relativa, ela é absoluta. As pessoas estão fazendo uma confusão com a fé natural. A fé natural é aquela que eu tenho queijo e Coca-Cola em casa e diz: pela fé, quando chegar em casa vou tomar. Não, pela fé não, está lá na geladeira.
Me lembro. Eu gosto de contar essas coisas porque eu só lembrando, Deus manda eu falar. Tudo assim, que são lembranças tão boas. Eu estava recém-casado, eu sou da aeronáutica, eu fui trabalhar no meu primeiro emprego e não ganhava bem. Tinha acabado de entrar no estado e não ganhava bem também. E a gente saía de um encontro assim como esse, e que às vezes ia para casa, não tinha nada para comer, irmãos. Nada. Isso tem, eu estou casado há 34 anos, já 30 anos atrás. Não tinha nada. Eu brincava ali, as pessoas se alegravam. Ia para a cantina. Alguém. Será que alguém vai oferecer pelo menos um salgado? Saia sem um salgado e sem a coca. Pelo amor de Deus, quando o pregador vinha aqui, pelo amor de Deus, você não sabe o que o pregador está passando. Então, pessoal do rural, libera lá. Eu chegava em casa, e eu e Neto chegávamos em casa, e a gente orava para Mariana e Marcos dormirem logo, porque não tinha nada. E a gente orava, Senhor, muito obrigado, Ele fez a tua obra. Obrigado, Senhor, porque a gente está feliz, não tem nada para comer, mas está feliz. Daqui a pouco tocava uma campainha. Nesse dia específico, e a gente parou para agradecer. Aí minha cunhada bateu na porta, Net, eu comprei uma pizza, uma coca, o cara demorou a vir, eu fiz lá alguma coisa para mim, para o meu marido. Você quer? Está quente. Quando você não tem para fazer, Deus manda pronto. Diga assim, quando você não tem para fazer, Deus manda pronto. Por isso que a gente não pode esquecer a nossa origem, quem nós éramos e como estávamos, e quem nós somos e como estamos. Às vezes as pessoas têm pouca memória. Bem, aí a gente tinha acabado de levantar do joelho. Deus não sabia que a gente ia orar, irmãos. Deus não sabia que a gente estava com uma necessidade. Deus sabia. Você pode dizer, Deus conhece. Levanta a sua mão e diz assim, Deus conhece toda a minha necessidade. Mas mais do que me dar aquilo que eu necessito, Ele vai me dar o que eu desejo. Então vamos materializar isso aí. Jorge, eu estou trazendo para você uma pizza com Coca-Cola, mas eu não vou te dar o que você está precisando. O que você quer? Assim, não tem como trazer fritas, uma alcatra bem passada, cebolada, com arroz e feijão. Aí seria um desejo. Se ele me perguntasse, eu não estou dizendo que uma coisa invalida a outra. Eu só estou tentando trazer no mundo real o que significa isso. Agrada-te o Senhor, e Ele fará aquilo que deseja no seu coração. É mais do que te dar o que você necessita, Ele quer te dar o que você deseja. Vocês entendem o que eu digo? Amém? Amém. Mas Jorge, você por enquanto vai comer pizza. Mas um dia você vai comer essas coisas que você deseja. Bom, o deserto não é o lugar da sua moradia, mas você está há muito tempo no deserto. Você achou que aquilo ali era uma normalidade. Você achou que isso é da vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi que você morasse pelo deserto. Deus mandou que você passasse pelo vale, mas não que você morasse no vale. A tua moradia não é o vale. A tua moradia é o cume do monte. A tua moradia é mais perto de Deus. A tua moradia é perto do milagre. A tua moradia é onde o milagre corre dioturnamente. Lá é a tua moradia. Mas você achou de fazer uma casa no vale. Não vai ficar no vale, porque não é o lugar de você morar. As pessoas estão relativizando. Não. Porque isso é da vontade de Deus. Nem tudo é da vontade de Deus, irmãos. Nem tudo. Deus também não nos coloca numa prova, porque Deus não nos tenta, mas Ele pode nos provar. Deus não nos coloca numa provação, que Ele não vai trazer o que? Provisão. Diga comigo, se há provação, é porque virá provisão. Eu não tenho que dizer para Deus, por que da prova? Eu tenho que dizer para Deus, aonde está a provisão que eu não estou enxergando? Deus falou isso para Abraão.
para ele entregar o seu único filho, Isaac, no monte que ele iria mostrar. E quando Abraão se dirige para o lugar onde Deus determinara, aí Abraão estava decidido em fazer o que Deus lhe mandou fazer, que era oferecer seu filho. Que isso, irmãos? Deus estava só provando para Abraão. E quando Abraão estava decidido, diga ao seu irmão, quando você estiver decidido em usar a sua fé, o milagre vai acontecer, porque o cordeiro já está preparado para você. O que significa o cordeiro? O que significava o cordeiro para Abraão? Uma saída, uma resposta, uma provisão, um novo tempo, um milagre que deveria ser contado por tantas gerações, e nós já estamos 4.000 anos depois do acontecido, e esse milagre continua falando, e está falando à noite conosco. Deus está dizendo para nós que o cordeiro já está amordaçado, o teu milagre já está separado, o que você precisa já está à disposição sua, mas você talvez não enxergue. Eu precisava falar uma outra coisa antes que eu esqueça, porque você um dia poderá refutar isso e você vai ter um problema sério se você fizer isso. Aí eu vou ter que gastar um tempo com isso aqui. Bota lá em Mateus capítulo 8 para que a gente entenda. Você pode ler comigo? A gente não vai ler todo não. É a mesma passagem do centurião, numa ótica diferente, mas eu vou dizer para você que é a mesma coisa, só que a gente precisa acrescentar alguma coisa de ordem teológica. Quando Jesus desceu do monte, é isso aí? É do centurião, amadinho. 5, desculpa, tá? O erro foi meu. É o versículo 5, 8:5. Vamos ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: paga. Ele disse: poxa, mas Lucas fala que o centurião não foi, disse que Jesus não era digno. O centurião foi ou não foi ter com Jesus? Não foi. Aqui, o que está acontecendo? Mateus está dizendo que o servo enviado tinha um poder de representação tanto quanto o Senhor. Aqui, a pessoa enviada pelo centurião, ela tinha um poder de representação. Quando Lucas está escrevendo isso, é porque Lucas foi escrito depois de Mateus, para que não fique confusão. Agora, para clarear o que eu tentei mostrar a vocês uma coisa. Bota lá Atos 8:5 para mim, Gabi. Quem é o autor de Atos? Lucas. Do 5 ao 13. E descendo Felipe à cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. Assim as multidões estavam, não sei se é aqui não, peraí, tem alguma confusão, que fala sobre Cornélio. Não, é 13, é Atos, salvo engano, 13, que fala sobre Cornélio. Me ajuda aí, descobrir, livro de Atos. É o quê? É o 10, isso. Isso. Livros. Bota no 10, não é nada. Versículo 1. Diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamado italiano. Olha só. Centurião, comandante de 10 homens. Vamos ver o que acontece.
piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica, Deus dá até um endereço, cuja casa fica à beira-mar. Ele dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos, tal qual o centurião nosso, e domésticos e piedoso, soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao ir para orar, cerca da hora 6, 3 horas da tarde. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz, eu li errado lá o termo lá, mas eu estou com pressa. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, e mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames tu comum o que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi objeto recolhido ao céu. Estou quase terminando. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que estivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta, e Pedro desceu, e eles disseram o sonho de Cornélio. Lucas está falando exatamente sobre os domésticos que foram enviados à casa de Pedro. Aonde estava Pedro? Por isso que Lucas, ele tem esse entendimento de que o centurião primeiro lá, ele não foi ter com Jesus. Ele de fato acreditou que a palavra de Jesus tinha o poder tanto quanto a sua presença. Essa palavra que está sendo pregada por mim não é minha, essa palavra é de Deus. Amém? E ela está sendo enviada para te abençoar, para curar a tua casa e trazer sobre você um novo tempo. A palavra, ela é autoridade, porque é a palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus, ela tem um poder tanto quanto a materialização de Deus na minha vida. Esta é a palavra que me segue todos os dias, seja Deus prometendo ou seja Deus se manifestando. Você diz amém? Então Pedro não, Lucas, ele escreve o evangelho que tem por sobrenome, que tem o seu próprio nome, e ele também escreve o livro de Atos. E nesse contexto, para que você venha depois: poxa, o pastor pregou que agora o centurião foi ter através dos servos. Entendeu o poder da representação? O poder que tem, naquele tempo era muito comum. O servo, quando ele era enviado, é como se ele fosse o próprio Senhor centurião. Ele era reconhecido como a pessoa do centurião, e Jesus entendeu isso no centurião quando Jesus disse: eu não vi uma fé igual a essa. Enquanto todo mundo me chama para estar na sua casa, ele diz para mim que eu não sou digno de entrar em sua casa. Ele diz para mim: Senhor, basta o Senhor liberar uma palavra, e a palavra vai ser tão importante quanto o Senhor. E eu venho aqui nesta noite dizer que a palavra de Deus já foi liberada. Amém.
Amém? A palavra de Deus já foi liberada sobre nós. E que nós não precisamos ver para crer. Nós vamos crer para ver, porque a fé, ela tem um valor absoluto. Matar a fé ninguém consegue. Porque a fé é algo abstrato, tal qual a sombra de Pedro, tal qual uma palavra verbalizada. Mas olha um pouquinho. Deus quer que eu e você exercitemos a fé. E as enfermidades, seja de ordem espiritual, emocional, financeiro, conjugal, Deus mandou dizer para você nesta noite que essa palavra, ela foi ministrada ao teu coração no campo da autoridade. A palavra de Deus tem poder para provisionar todas as coisas. Você pode ficar de pé comigo, a gente vai orar. Será que a gente canta, querido? A palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem impedirá? Quem impedirá outros braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Tem outra estrofe, tem? Cordeiro Santo de Deus, levante a sua mão e adore. E declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias. Hoje Ele está aqui, trazendo vitórias nossas vidas. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará outros braços fortes do Senhor? Quem impedirá? Quem impedirá o seu agir? Uma palavra liberada, ela não pode ser retida. Uma palavra liberada não pode ser retida. Uma palavra verbalizada não pode ser devolvida sem fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Ela baixou e revelou o seu enviado. Eu queria cantar mais uma vez, porque esse hino é um hino profético. É o hino que fala do poder da palavra de Deus em movimento. Depois que Jesus liberou uma palavra de cura, eles chegaram em casa, o servo estava curado. Satanás não pode liberar uma palavra que Deus liberou para você nesta noite. Ele não pode reter uma palavra que Deus liberou para você nesta noite. O mundo espiritual não pode barreirar uma palavra que Deus liberou para o teu coração. Deus vai te levar ao exercício na área que você trabalha,
na visão que você tem, no secularismo. Deus te deu essa área para aguçar a sua fé. Qual é a área que você milita? Qual é a sua área empresarial? Qual é a área que você trabalha? Qualquer área que nós desenvolvemos na nossa vida secular, você vai ver que tem que ter autoridade. Quem manda, quem é o cabeça, quem tem a visão, quem tem autoridade para fazer ou colocar em prática é você, meu irmão. É você, minha irmã. Deus quer nos ensinar usando o homem que nem crente era, mas que dentro do seu secularismo a sua fé brotou, porque ele creu que se Jesus enviasse uma palavra, as coisas iriam mudar. Eu, como profeta, eu libero essa palavra que vai mudar a tua semana. Eu, em nome de Jesus, eu libero essa palavra que vai mudar o sistema, todos os enfrentamentos que você tem enfrentado. Essa palavra vai mudar em 180 graus. Levante a sua mão e diga: essa palavra vai mudar tudo que eu estou passando para melhor, em 180 graus. Eu viverei esta palavra que foi liberada, porque ela não voltará para Deus vazia, antes fará aquilo para o qual ela foi enviada. E eu sou o alvo de Deus da palavra nesta noite. Cantemos mais uma vez, te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Vamos lá. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos a sua maravilha. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Põe a mão no seu coração. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará quando? Nesses dias, hoje a palavra, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Deus está guerreando. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Pois a palavra de vitória já foi liberada a nós. Foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Essa palavra foi liberada a nós. Deus sabia todos que estariam aqui. E se você veio, você é o alvo de Deus nessa noite. Colabadeço, Jesus. A palavra de vitória. Hoje, excepcionalmente hoje, você não vai precisar vir aqui na frente. A palavra foi o teu encontro. A palavra foi o teu encontro. A palavra liberada, ela foi sobre você como um rio de água que cura, de uma água limpa. A enfermidade foi removida, o medo, a culpa foi removidos. Toda situação de constrangimento, de roubo, de sequestro, de enfermidade foi tirado. Imagine a palavra de Deus passando sobre nós como um rio, purificando, levando palavra foi liberada, palavra
vai levantar a mão em direção à sua casa e vai transferir essa palavra também para a tua casa. Vai transferir. Assim como você não precisou vir à frente, você tem agora a autoridade de exercer a transferência de autoridade. Só pode transferir quem entende o poder da autoridade. A autoridade de transferência. Você pode transferir o que você recebeu. Parte você não vai ficar com falta nenhuma. Você só vai tornar extensivo essa palavra que te alcançou, para que ela alcance a sua casa. Levante a sua mão profeticamente em direção à sua casa. Diga comigo: eu abençoo a minha casa com esta palavra. Eu abençoo pessoas da minha casa que não puderam vir, que não estão aqui, mas eu estou. Assim como o centurião, que a palavra de Jesus foi liberada e curou o seu servo, eu declaro que essa palavra está curando a minha casa, está curando pessoas que não puderam vir, pessoas que estão prostradas, pessoas que estão doentes espiritualmente. Eu declaro, diga, eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que essa palavra está sendo transferida também para eles. Eu queria que você citasse o nome dessas pessoas. Senhor, nós transferimos sobre Sandra, Solange, Sônia, Sueli, Berenice, Vilmar, meus irmãos que estão vivendo momentos difíceis. Senhor, que essa palavra possa ser liberada e alcançar na mesma proporção que me alcançou a Nete, Mariana, o Jason, Marine, Daniel, Davi, o bebezinho, Marcos, Aline, a minha casa, meus amigos, a igreja, o ministério, o futuro tempo, tudo que somos, tudo que temos, a nossa semana. Nós liberamos essa palavra sobre a nossa segunda, sobre a nossa terça, quarta, quinta e a sexta, no sábado e domingo. E domingo voltaremos debaixo do poder desta transferência. Oh, aleluia! Eu queria que você abraçasse seu irmão, que você abraçasse com ele e dissesse assim: nós estamos concordando que esta palavra foi liberada, ela foi liberada sobre nós. Diga: a palavra de vitória já está sobre nós, em nome de Jesus. Aplausos. Quantas pessoas nos visitam hoje? Quantas? Fica com a sua mão levantada. Olha, nós temos lá o pessoal da recepção. Eles vão dar uma lembrança e vão estar falando para vocês acerca da igreja, como funciona. E eu queria que vocês também, não vou chamá-los aqui na frente, porque a fé tem um poder absoluto e a palavra foi liberada e alcançou vocês também. Mas que vocês não saíssem daqui sem que vocês fossem lá atrás. Quem pode conduzir essas pessoas para os nossos recepcionistas, para que eles possam não só dizer a vocês da importância que vocês têm ter vindo. A gente se sentiu tremendamente abençoado, e a gente quer dizer que a sua presença, sobretudo, foi notada, e não só notada, mas como nós queremos agradecer por você ter vindo. Vocês dizem amém? Amém. Nós já estamos terminando. Eu queria chamar o Luiz aqui. Fica de pé, irmão. Fica de pé, porque a gente está encerrando. O Luiz vai falar só sobre os detalhes dessa aula de matemática, que já começou mais uma etapa. Ele está dando essa aula de graça, tem sido uma bênção para nós. Se você conhecer alguém que tem uma necessidade de ter um reforço na área da matemática, está aqui. Ele é perito em matemática. Matemática é uma linguagem exata, né? 2 mais 2 são 4. Bem exata, né? Quase uma mensagem como essa. Quase, né? Porque 2 mais 2 são 4. Sempre será. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, boa noite. Nós reiniciamos nossas aulas, tá? Às quartas-feiras, começando às 6 horas, vai até o início do culto. E estamos pedindo
pedindo, quem puder comparecer, nós estamos querendo montar uma turma, só falta um mês para o Enem, e queríamos montar uma turma para ajudar aqueles que vão precisar do Enem, que vão fazer o Enem. Então, estou à disposição, é gratuito, como Deus nos dá a graça, nós transmitimos uma graça, tá? Então, todos que quiserem comparecer aqui na igreja, às quartas-feiras, às 6 horas. O Enem, nós estamos querendo formar a turma para ver se conseguimos, como apóstolo, um outro dia para que possamos dar aula só para o Enem. Tá ok? Alguma experiência de alguém que você foi submetido ao Enem para receber? Tenho pessoas que foram submetidas ao Enem no ano passado que conseguiram. Eu tenho também da Silvana, aqui da igreja, o filho dela estava com dificuldade e graças a Deus conseguiu. Tenho a Camila, aqui da igreja, que a semana passada estava desesperada e conseguiu a prova, tá? Na graça do Senhor, conseguiu. Então nós queríamos ver se formava um grupo mais forte, maior, para que possamos transmitir melhor ainda esse estudo. Tá? Agradeço a todos. Obrigado. Aí. Tem a mão central, ali na nossa direita tem uma cantina, você poderá degustar dos salgados. Não sei o que vai ter, o que tem hoje lá, mas tem alguma coisa pela fé. Isso eu não sei, aí tem que ser pela fé. Dê a mão ao seu irmão. Senhor, muito obrigado. Estamos como se estivesse pisando em nuvens. Essa palavra trouxe tanta cura. Ela preparou a nossa semana. Ela colocou o chão numa semana que ainda nem existe. Obrigado, Senhor, por tanta fidelidade. Obrigado pela vida dos nossos irmãos tão comprometidos, tão amáveis. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Leva-nos na tua paz, vai com a gente. Nos livra de todo imprevisto, nos deu uma noite reparadora e uma semana de muitos milagres. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, o casamento, os filhos, os netos, enfim, tudo que nós precisamos. Faça, Senhor, que o versículo, capítulo 25 do Salmos, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele fará, não o que você precisa, mas o que você deseja. Debaixo dessa palavra liberada, eu ponho você e a sua semana em nome de Jesus. Faz assim, para a graça de Jesus, o amor de Deus e em comunhão com o Espírito Santo estejam conosco, não somente hoje, mas para sempre. A igreja do Senhor diz amém. Abraça, beijo o seu irmão e diz: foi bom estar contigo. Vai debaixo dessa unção, dessa palavra profética, apostólica, em nome de Jesus.